que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá amanhecer. As lutas dessa vida não podem te fazer parar. Seja forte e corajoso. Abra sua boca e comece a orar. Cria que a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado. Oi, que bom. Oi, Tati. Saudade. Uma noite inteira, mas a alegria. Chama aí a turma, vai valer a pena. Quando a dor bater na tua porta E a tristeza tentar te ferir, abra a tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que sou firme na rocha, que nunca. Oi, Rose, beijo. Meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração. Oi, Linéia, beijo, minha pastora. Beijo, minha Fabianinha. Que bom que você tá aqui. Beijo na Luísa, beijo no Cosminho. Pois tu estás a me guardar. Oi, minha pastora Rosângela, tudo bem, querida? Beijo. Nada vai me separar. Deixa de lado. Paz de Cristo, meu amor. Que bom que você tá aqui. Adore que a alegria vem. Deixa de lado. Oi, querida, vou te adicionar. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te chora. Oi. Olá! Oi. Paz do Senhor, Clara! Paz do Senhor! Paz do Senhor, meu pastor. Amém! Mas a Olha nós aqui. alegria vem Adore que a alegria vem. Oi, gente, a paz de Cristo para todos vocês. É muito bom poder estar de volta nessa segunda-feira, né, que o Senhor nos concedeu. O dia está meio nublado, mas está gostoso, né? Uma manhã gostosa. Estamos entrando na tarde, né? Todo dia a gente começa a nossa live ouvindo a minha mana, a cantora Lília Rosa, com o hino Adore que a Alegria Vem, que é o tema da nossa live, Adore que a Alegria Vem, que eu descobri que é adorando que vem a alegria, né? Eu quero pedir a vocês que estão aí já me assistindo, que já estou vendo um grupo já maravilhoso, abençoado aí. Mande a setinha do bem, chame seus amigos, chame os vizinhos, os parentes. Vem com mais 10 aí me assistir, porque hoje a live é super, hiper, mega especial. Nós estamos com um casal aqui, um casal de Deus, um grande homem de Deus, o pastor Mário Luna, a sua esposa, minha querida Ângela. Gente, vai ser top negócio. Eu estou falando aí, estou aconselhando vocês a convidar os amigos aí, convide aí, estou dando um tempinho aí para o povo chegar, o povo ir chegando. Nilma, chama aí a turma, chama a mãe, Nilma, chama a Marília. A Lília. Chama lá, é. A Lília tá aí, ó. A Lília botando. Deus. Antes de começar, de passar a palavra para eles, eu queria já dizer
da minha honra, da minha alegria de poder recebê-los aqui comigo, né? Me sinto muito honrada. Prontamente, quando eu mandei o convite, eles me atenderam. E assim, eu sei que são pessoas ocupadas, pessoas envolvidas na obra, com seus trabalhos secular, mas eles... A Lília está botando aqui, amigos queridos, deixa Deus usar vocês. Então, e eu fico muito alegre, né? Muito honrada de receber vocês. Eu queria dizer que eu conheci o pastor Mário na nossa igreja, né? Na oração, na pastora Antonieta, todas as terças-feiras. Amanhã vai ser o dia, né, da oração, é de 8 ao meio-dia. Nós fazemos parte da equipe da pastora Antonieta. E eu estava sentada, porque assim, eu já até contei aqui na live isso, que o nosso uniforme é blusa branca e saia preta. E geralmente as pessoas vão com bolsa preta, né? Mas eu, como eu sou básica, como vocês podem perceber, nada básica, eu estava com uma bolsa vermelha. E aí o pastor pregante, antes dele pregar, ele falou, você aí com a bolsa vermelha, ele mandou ficar em pé. Eu olhei em volta, claro e evidente que está todo mundo de bolsa preta, só eu com bolsa vermelha. E eu fiquei em pé e Deus usou ele para mim ali naquele lugar, sabe? Eu falei aqui com vocês, né? Falou uma coisa que eu não tinha falado com ninguém, que era uma coisa íntima minha, que eu falava assim, eu sempre pensava isso. Já morreu meus filhos, já morreu meu esposo, a próxima vai ser eu. E a primeira coisa que Deus usou o pastor foi isso. Eu vejo um caixão fechado. Não, você não vai morrer. Eu fiquei assim porque eu não tinha falado para ninguém isso, né? E de lá para cá eu tenho percebido Deus me usando assim de forma mais, né, com mais ousadia. Eu perdi um pouco do medo e eu louvo a Deus, né, porque Deus ainda fala, Deus ainda revela, né? Eu sei que a gente tem muita coisa aí, muito engano por aí, mas Deus ainda fala, ele continua o mesmo, né? Fátima Lima, um beijo, Tem uma turma aqui conosco. Nelma, chama a sua irmã. Vai valer a pena. Olha só como o povo está fazendo. Isso aí, chama mesmo. Convida aí, Rose, chame a Claudinha, vai valer a pena. Essa live ela vai ficar no meu YouTube, tá, gente? Assim que termina, minha irmã Sula, que ela me ajuda aí nesses assuntos, ela é lá de São Paulo, mas eu já mando para ela e ela coloca no meu YouTube. É a abreviação de missionária, M-I-S-S, MIS, Naildes Silva. Aí você entra lá, Naildes, por incrível que pareça, tem um monte de Naildes, eu não sabia que tinha esse nome, né? Um monte de gente. Então, assim, meu nome é diferente, né? E aí, mas só que o meu tem um S no final, é Naildes Silva. E aí você vai entrar no meu YouTube, desde novembro que eu estou fazendo essas lives, eu já expliquei a vocês, né? Como foi esse meu chamado, né? Que eu estava aqui na sala, sentada, sem saber bem o que fazer, sozinha, angustiada. E Deus me deu uma ordem que eu ligasse o celular. Quando eu liguei o celular, eu vi uma amiga minha, que é lá da Devec Marechal Hermes, esposa do pastor, a gente chama ele de Davi Mendes, a gente chama ele de Índio. E ela estava lendo o livro de Provérbios. E Deus falou assim para mim, liga o celular. Eu falei, Deus, quem é que vai querer saber da minha história? Eu falando, né? Quem é que vai saber? Quem é que vai ouvir? Minha história só tem coisa ruim. E aí, Deus falou, fala. E eu entrei no Facebook, não tinha intimidade nenhuma, como eu não tenho ainda, né? De mexer em computador, essas coisas assim. E aí, eu sou do tempo da máquina de escrever, eu costumo sempre dizer isso, né? E aí eu comecei a falar, contar de como eu tinha perdido meus filhos no acidente de carro, minha filha de 25 anos, meu filho de 15 anos, e comecei a falar, e eu comecei a falar sobre Ana, como Ana estava amargurada, e que eu estava assim também, mas que eu cria que aquilo ali ia passar, e eu comecei a falar assim, e quando eu terminei a live, para minha surpresa, aquela live de Ana, ela teve 800 visualizações. E eu entendi que Deus queria que eu não ficasse parada, mas que eu fizesse dessa dor, né? Que eu não falo minha dor, dessa dor, eu não falo meu passado, eu falo dessa história, um ministério. E eu tenho procurado abençoar as vidas, tenho procurado, né, ser bênção, ser alívio, que as pessoas olhem para mim e percebam que Deus tem o poder de mudar a situação, de mudar a história, de tirar do fundo do poço. Às vezes a gente se encontra no fundo do poço e a gente olha assim, como é que eu vou sair daqui? Mas tem uma mão poderosa de Deus que nos puxa de lá e fala, não, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, esse processo que você está vivendo tem um propósito para se cumprir. E eis-me aqui, tenho me posto à disposição de Deus
para que Deus possa me usar. Eu agradeço vocês aí que têm me acompanhado. Oi, Solange, tem gente aqui de tudo enquanto é lugar. Lindaci, Joelma Marques, Joelma é de Rio das Ostras, Solange é lá de... Esqueci o nome, é lá para o interior do Rio também, esqueci o nome do lugar. Daiane Batista, um beijo. Tem muita gente aqui com a gente aqui, gente, até no outro dia tinha uma menina da Alemanha, tem gente de Londres. Obrigada aí, a Nilma é de Minas Gerais, tem uma turma que nos assiste em Minas Gerais. Tem o povo aí de São Paulo, um beijo para vocês. Então, gente, aqui do Rio também, Deus abençoe vocês. Tem a minha amiga Mônica, que é lá de Guarapari, do Espírito Santo. Está aqui também Ronaldo Francisco. Deus abençoe, seja bem-vindo. Gente, chega de falar. Vou passar para os meus convidados, pastor Mário Luna e a sua esposa também. Sejam bem-vindos, se apresente, fique à vontade, deixa Deus usar vocês. Ah, peraí, Itapuaçu, é isso mesmo, Solange. Obrigado, querida, obrigada. Tá à vontade, pastor. Amém, a paz do Senhor. Pela bondade de Deus, eu me chamo Mário Luna, congregamos na Assembleia de Deus de Irajá, Parada de Lucas, a igreja está em Parada de Lucas, mas o ministério começou em Irajá, mas hoje a sede está em Parada de Lucas. O meu pastor presidente é o Luiz Aleixo de Paula, é um homem conhecido na região pela bondade de Deus. Nós recebemos, às vezes, muitas pessoas também da DEVEC que vão lá nos visitar pela bondade de Deus. E aqui estamos, né, a convite da nossa missionária Naildes, para participar dessa live. A Lilian também dá uma força, não tem jeito, ela mandou um óbvio dizendo assim, não, eu tenho certeza que eles vão aceitar. A gente aceita, né, em nome de Jesus. A culpada é a Lília. É verdade, tudo culpa da Lília. Estou aqui com a minha menina princesa, Lindo. Como eu chamo ela, quem nos conhece sabe que essa é a forma que eu trato ela desde o início. Legal. Nós fizemos 10 anos de casado agora no dia 16 de abril desse ano. E desde que eu conheci, eu a chamo assim, minha menina princesa, né? Ângela Manhães, agora a Luna, né? Ângela, ela diz que o nome dela é muito bonito, Manhães. Eu tenho um amigo pastor de Cabo Frio que diz que eu tenho todos os dias novas manhãs. Olha que lindo. Pastor Elias, ele fala isso, né? Então, mas só que agora é Ângela Manhães Luna, ficou mais chique ainda, né? Luna também é um pouco difícil, pelo menos aqui na nossa região. É o nome mais visto na Espanha, se não me falha a memória, não sei se é Colômbia também, mas aqui é mais difícil de ver, né? Luna. Ver Luna é mais difícil. Mas nós estamos aqui, para a glória de Deus, para falar um pouquinho. Vou deixar a esposa se apresentar. Já falei um pouquinho, mas deixa ela falar. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, missionária Nailde, mais uma vez. Como ele já me apresentou, né? Mas eu vou só afirmar. Me chamo Ângela Manhães Luna, né? Casada com essa bênção aqui, com esse homem de Deus, que Jesus me presenteou. Legal. Né? E eu glorifico muito ao Senhor pela vida do meu esposo, pelo homem que Deus colocou em minha vida para me ensinar, para me estar mais perto de Deus, porque é assim que eu sempre falo, ele me leva a cada dia mais perto de Deus. Nossa, que e eu louvo o nome do Senhor. Nós congregamos ali, ele já falou, nessa igreja, Parada de Lucas, né? Em Parada de Lucas, nosso pastor presidente Luiz Aleixo de Paula. E nós estamos felizes por estar aqui, honrados por esse convite, né? E eu tenho certeza. E como diz a nossa amiga querida Lilian, vai ser super bênção. Ai, muito obrigada, missionária. Eu que agradeço. À vontade. Pode falar, pastor. Então, a live, como disse a senhora, a temática da live parte para que lado? A senhora até falou no início que a live tem como tema o que mesmo? Adore que a alegria vem. Adore que a alegria vem. É o título do hino da Lilian. É isso aí. Mas lá no cartaz que a senhora colocou para anunciar, uma história de amor e fé, né? Não é verdade? Nós costumamos dizer, ela principalmente, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Deus une propósitos. E nós nos conhecemos assim de uma forma diferente. Eu sei que tem muitos casais que se conhecem assim, mas nós nos conhecemos de uma forma diferente. Por quê?
porque ela morava em Araruama. Nunca tinha passado para o lado de cada poça, pois era assim que ela falava, lado de cada poça. Chamava o lado de cá, né? Depois, passando pela ponte Rio-Niterói, de poça. Então ela só tinha ido até Niterói. Seria impossível nós nos conhecermos. Seria impossível, humanamente falando. E aconteceu que nós acabamos nos cadastrando no site de relacionamento evangélico e foi nesse site que nós viemos nos conhecer. Nos conhecemos, começamos a conversar. Nesse caso, era uma amizade, a princípio, né? Porque nós fizemos uma live no sábado, agora, e eu falei sobre alguns passos na questão de quem quer se casar. O que ele deve ter como cuidado. E uma das coisas é não se envolver emocionalmente primeiro. Porque depois que a gente se envolve emocionalmente, a gente perde toda a visão da coisa. A gente já não ouve mais pai, não ouve mais mãe, não ouve pastor, não ouve ninguém. Porque nós já estamos envolvidos emocionalmente. Então, primeiro a gente precisa começar a se conhecer, averiguar alguns princípios bíblicos e alguns princípios humanos também, para só depois começar a orar e aí começar o relacionamento, né? Fazê-lo diante da igreja, o pastor e tudo. Então, nós começamos a conversar como amigos, nesse caso. Mas ela disse que ia orar. Ela disse assim, não, eu vou orar. Eu não entendi nada, que eu falei que seria uma amizade, mas ela falou que ia orar. Convicção, né, amor? Com certeza. Eu, missionária, assim, eu já tinha certeza que esse homem seria meu presente. Sim. Mas ele falou que não, era só uma amizade. Aí eu falei, tá bom, a gente vai ser amigos, mas isso não impede que eu possa orar. E eu orei mesmo, eu orei com fé. Tanto orei com fé que nós estamos aqui, completamos 10 anos de casado. Então, assim... Convicção. E aí Deus começou a fazer uma obra, nos uniu pela bondade de Deus. Começamos como muitos casais, praticamente sem nada, né? Ela sempre foi muito independente e tinha as coisinhas dela lá na região dos lagos, mas quando ela se casou, uma coisa que eu gosto sempre de frisar isso, quinta-feira nós vamos ter uma live também com a Lilian, e eu acredito que eu vou repetir isso aqui, é que ela não se casou por interesse. Porque, por exemplo, ela tinha uma cama na casa dela e não dava. O frete para cá seria muito caro. E ela veio para cá, casou comigo, para dormir no chão, no colchão de casal. Então, assim, ela abriu mão de um conforto, ela tinha guarda-roupa, veio para cá para guardar as roupas na caixa. Então, assim, ela sabia muito bem o que queria. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer para a gente não abrir mão da guerreira por uma aventureira. Porque é ela que está aqui junto comigo, comendo, como diz o campista, a colher de sal. Aí quando Deus nos abençoar e nos levar para outros patamares, como diz o pastor Silas Malafaia, o presidente da senhora, aí a gente troca a guerreira por uma aventureira. De forma nenhuma, não tem como. Ela é a mulher que está ao meu lado, é a mulher que tem acreditado no meu ministério. Desde que nós nos casamos, ela está sempre comigo, presente comigo na obra. Se eu vou pregar, se nós vamos para culto, eu não ando sozinho. É uma coisa até interessante, as pessoas até falam assim, se eu for e ela não estiver, cadê a menina princesa? Se ela for... Se ela for e eu não for, eles logo perguntam, cadê o pastor Mário Luna? Então, nós já estamos conhecidos como o casal que anda sempre juntos. Sempre juntos. Muito legal isso. E isso para nós tem sido uma bênção, porque eu ouvi muitas pessoas dizerem, irmã Nailde, missionária Nailde, que houve problema de conflitos nessa pandemia. Porque os casais não estão acostumados a conviver mais horas do dia juntos. E eles começaram a brigar. E aconteceu que houve casamentos que terminaram por causa da pandemia. Para nós, estar juntos é uma coisa normal. Desde o início, nós trabalhávamos por conta nossa, tá? Prestávamos trabalho para um estúdio de fotografia, fazendo manipulação de imagem no sentido de tratamento de fotos. Então, nós sempre vivíamos juntos.
né? Até hoje nós trabalhamos juntos, assim, prestamos alguns trabalhos por conta própria, né? Não trabalhamos fora emprego, e sempre juntos. Então, nós temos muitas horas juntos, nós temos 10 anos casados, mas em horário de convivência, a gente talvez tenha mais tempo do que casais com 30 anos, por causa do tempo que nós vivemos juntos. Então isso pra gente sempre foi muito bom, assim, ajudou muito a nos conhecermos, a conversarmos, a dialogarmos, porque os casamentos acabam por causa de falta de quê? Diálogo. Agora, nós não somos um casal perfeito. Desentendem, normal. Tem luta, né? É normal. Tem. E aí nós passamos por situações e ela ao meu lado. Ela não abandonou. Ainda hoje passamos dentro de processo, nós temos amigos e amigas que olham para ela às vezes e falam assim, irmã, se fosse eu no seu lugar, eu não sei se eu conseguiria passar por isso não. Mas o Senhor tem forjado essa mulher, né? E ela pode contar um pouquinho da parte dela, mas ela tem sido uma bênção na minha vida. Nós temos ido para lugares, ela está sempre ao meu lado e eu ao lado dela. Quando a agenda é dela, eu vou com ela. Quando a agenda é minha, ela vai comigo. E às vezes a agenda é dupla. Os dois foram convidados dois. Mas isso aí foi conversado, isso aí foi conversado assim que vocês se conheceram, a respeito da agenda, essas coisas? Foi conversado? Aí é que está. É uma coisa que se completou automaticamente. Não foi algo... Essa parte, realmente, nós não entramos nesse tipo de conversa. Engraçado, nós nunca havíamos pensado nisso. Mas, realmente, a gente não... É engraçado, a gente nunca pensou nisso que a senhora perguntou agora. Se foi uma coisa conversada. Porque, normalmente, a gente conversa sobre tudo, né? A gente conversou sobre muitas coisas. Mas, sobre isso, aí a gente não conversou. Então, assim, foi uma coisa que foi se encaixando gradativamente, né? Deus foi trabalhando na nossa vida, mas na minha, né? Eu falo, depois eu vou contar um pouquinho, eu vou deixar ele terminar de falar. É uma coisa assim, como ela tinha, eu até usei isso como na live, o tema da live foi, quero me casar. Como identificar a pessoa certa? Aí eu mostrei o que seria a pessoa certa, porque as pessoas acham que pessoa certa é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que vai realizar todos os nossos desejos, né? E mostrei também que não existe, entre aspas, uma pessoa exclusiva no mundo, porque senão as viúvas e os viúvos não poderiam mais se casar. Então isso não é verdade, isso é mito. A pessoa dizer que só existe uma pessoa. Pastor, aí eu estaria Eu tô na fila. Olha a situação, porque a sua pessoa certa, papai já levou. E agora? Verdade. Então eu mostro que é um mito. Existem muitas pessoas compatíveis, porém, existe uma que aceita o compromisso de seguir em frente e Deus assim o permite, e ele o quê? Ele o abençoa. A escolha é nossa, mas Deus abençoa a nossa escolha quando ela é feita de acordo com os princípios da palavra de Deus. Muito legal. Então, por que ela colocou, em primeiro lugar, o pedido a Deus dizendo assim, eu quero um homem que, acima de tudo, ame a Deus? Então isso desenrolou toda a outra parte, porque aí veio tudo se completando. Aí entrou essa pergunta que a senhora fez. Como ela escolheu um homem que amasse a Deus sobre todas as coisas e diz ela que identifica isso na minha vida, então as outras coisas começaram a se complementar, foram se encaixando. Ao ponto de nós irmos em lugares e as pessoas sempre dizerem o seguinte, sem nunca termos visto, o ministério de vocês é junto, não é separado. Não é aquele negócio do marido estar num lugar, a esposa está no outro. Nós nunca fizemos agenda desse jeito. Nunca cumprimos a agenda desse jeito. Não dá. O que já aconteceu é eu ter que ir, ela às vezes não poder ir, porque não estava muito bem de saúde, tá? Ou ao contrário, com alguma atividade, mas assim, cada um para um lado, não tem esse tipo de coisa conosco. Nós tentamos alinhar a nossa vida nesse sentido. Que maravilha. Graças a Deus por isso. Fiquei animada, pastor. Ficou animada. Glória a Deus! Uma coisa também que eu percebo, missionária Naildes, é que muitos casais, tá? Eu sei que
cada um tem sua forma de lidar, mas muitos casais entram no casamento, cada um, para poder realizar o seu próprio sonho, o seu próprio desejo. Sim. Eu entendo que o meu casamento ele vai funcionar porque eu vou investir no que é melhor para o casamento. Então eu tenho que cumprir o meu papel e ela vai cumprir o dela. Mas eu não posso me preocupar se ela está cumprindo ou não está cumprindo o papel dela. Eu tenho que cumprir o meu papel. O meu papel é o meu papel. Entendi. Biblicamente falando, cada um se preocupa com a sua parte. É. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é investir na vida dela. Ela tem alguma coisa para fazer, eu quero investir, eu quero contribuir, eu quero ser bênção, eu quero ser coluna, eu quero ser ajudador. Eu quero investir na vida dela, porque investindo na vida dela, eu me realizo. Isso me deixa realizado. Até porque uma das formas, eu não sei se a senhora já estudou sobre isso, que eu vejo que a senhora gosta muito de estudar algumas coisas, que eu já prestei atenção nisso. Existe um livro que ele vai falar sobre as linguagens do amor. E uma das linguagens do amor é atos de serviço. E eu gosto, está na minha natureza, prestar serviço para os outros. Isso está em mim. Eu trouxe isso, Deus trouxe isso comigo. Eu gosto de servir as pessoas. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e aí alguém vem e me pede para fazer outra coisa, eu abro mão do que eu estou fazendo para servir aquela pessoa naquele momento. Eu já fiz muito isso na minha vida. Então, como o meu objetivo é atos de serviço, eu olho para ela e falo, quero fazer alguma coisa para ajudar, alguma coisa para crescer. Mas Deus está aparando as arestas, fazendo uma grande obra, e eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre como ela pensava, como ela se via como cristã, como ela via o que era casamento, como é que ela entendia o que era casamento, e a senhora vai começar a entender o porquê da gente ter entrado por esse caminho na live. Entendi. Deixa eu só botar aqui, a Solange botou, Deus está falando, Nailde. Glória! Glória a Deus. Vamos lá, continua. Glória a Deus. Então, missionária, deixa eu falar. Ele já falou um pouquinho sobre algumas coisas, né? Então eu vou pontuar, porque assim, eu acho que essa parte da minha vida, essa parte do aprendizado, eu acho que encaixa muito com a vida de algumas pessoas, com a vida de algumas mulheres. Sim. Né? E eu sempre quando a gente faz live, eu sempre gosto de falar que eu sempre fui muito sonhadora na minha adolescência, na minha juventude. Então eu vivia sempre num mundo de fantasia, na verdade, né? A vida para mim era um conto de fadas, né? Então assim, para mim era tudo muito lindo, era tudo muito perfeito. E em relação ao casamento, eu sempre achei também que o casamento seria um conto de fadas, né? Que eu seria a princesa, o meu marido seria o príncipe e a nossa casa seria o castelo. Meu Deus! Né? Então, assim, para mim, tudo seria muito perfeitinho. Eu desenhei assim o casamento na minha vida, na minha cabecinha, eu desenhei o casamento desta forma. Né? E quando eu me casei, a gente entra dentro de uma realidade que, assim, para mim, entrar dentro dessa realidade do casamento, de acordo com o que é realmente o casamento, para mim foi muito duro e muito frustrante. Porque eu tinha desenhado tudo, eu já tinha planejado tudo, eu já tinha tudo assim. Eu falei, não, minha casa vai ser uma casinha, tipo um castelinho, tudo no lugarzinho. O meu marido vai ser um príncipe perfeito, que a gente não vai ter problema. Casamento, para mim, é uma coisa assim muito perfeita. Então, assim, a gente não vai ter problema, a gente vai ter uma vida perfeita. Só que quando a gente casa, quando eu me casei, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Eu falei, peraí, não foi assim que eu sonhei o casamento. Não foi dessa forma. Então, assim, eu me frustrei com aquilo. Eu falei, meu Deus, casamento é isso? É isso que é casamento? E algumas vezes eu pensava assim, se eu soubesse que era assim, eu não teria nem me casado. Pra que eu vou me casar, então? Se não é nada disso que eu sonhei. Então, assim, eu tive que começar a ser trabalhada, a ser forjada dentro do casamento. Né? Eu vim para o casamento totalmente despreparada, sem saber o que era ser esposa, sem saber o que é dona de casa, porque assim, eu sempre tive uma vida muito independente, eu sempre trabalhei fora, eu morava sozinha, eu tinha a minha independência, mas quando você casa, não é mais você, não é mais eu,
Agora é nós. Não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais a sua casa, é a nossa casa. Não é eu vou sair, pronto, acabou, não tenho que dar explicação para ninguém. Não. Amor, eu posso ir? Amor, eu devo ir? Amor, eu vou. O que que você acha? Então, assim, tudo isso foi um bicho de 7 cabeças para mim. Eu não aceitava de jeito nenhum. Eu falei, não, eu queria assim, eu queria mudar a instituição casamento. Entendeu? Eu queria mudar com a minha força, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Mas enquanto eu me comportava desse jeito, eu percebia que eu ia me afastando mais de Deus. Eu ia me afastando mais de Deus por causa desse meu sonho, dessa minha crença de casamento, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu me afastava mais de Deus, porque a Bíblia nos ensina uma coisa e eu queria que fosse outra coisa. Eu falava assim comigo, a Bíblia diz isso aqui, mas também não precisa ser tão assim. Pode ser assim, a gente pode dar um jeitinho. Eu queria mudar o que a Bíblia estava me dizendo, eu não queria enxergar aquilo, ou eu enxergava, mas eu não queria aceitar. Na verdade, eu não queria aceitar. A Bíblia dizia, esposa, seja submissa ao seu marido. Eu falei, esse negócio de submissão é homem querer mandar em mim? Eu casei para homem mandar em mim? Jamais. E assim, por causa dessa independência toda que eu construí ao longo da vida. Né? Eu falo assim, ao longo da vida, parece até que eu já sou... Mas assim, você vai adquirindo experiências com as experiências das outras pessoas. Mas já tinha mais de... Quando ela se casou, ela tinha mais de 30 anos. Quando eu me casei, eu já anos. estava com 31, né? É diferente de quem casa com 18, 19, não parece não, mas quando eu me casei, eu já tinha 31. Então, assim, eu já estava um pouquinho além daquilo que normalmente as pessoas costumam se casar. Então, assim, eu comecei a ser lapidada dentro do casamento. Eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu havia construído, né, sobre o casamento, sobre ser esposa, sobre ser ajudadora, sobre ser conselheira do seu marido, segurar as mãos deles no momento difícil, abraçá-lo quando ele precisava chorar. Então, assim, no começo do casamento eu não queria saber nada disso. Era eu e ele depois. Né? E ele depois e Jesus também depois. Isso. Era assim, era dessa maneira que eu me comportava dentro do casamento. Então, assim, eu tive um período de um longo sofrimento, né? De um longo sofrimento, de aprendizado, né? Jesus teve que dar uma quebrada mesmo, teve que lapidar com muita força, porque eu falo para ele que Deus me deu para ele como uma pedra bruta, né? Que ele, pela misericórdia de Deus, teve toda uma paciência para ir lapidando, tirando um pouquinho aqui, ajudando aqui, aconselhando aqui, meu amor, não é assim, meu amor, é assim. Meu amor, a Bíblia diz isso. Eu falava para ele, tá bom, a Bíblia diz isso, mas eu acredito que pode ser assim. Não é, tá bom assim, tá legal assim, para mim tá legal assim. Tá legal assim para você? Eu ainda falava assim para ele, tá legal assim para você? Para mim tá legal. Não tá legal não. Então assim, mas não tava legal. Não falava não? Não falava? Não estava legal, porque o que acontece? Como ela disse, por exemplo, às vezes quando tinha algum não estava encaixando, aí ela não aceitava. Eu, por minha vez, às vezes tentava até convencê-la com a argumentação, e isso acabava piorando muitas vezes. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar um pouco em cima, Deus, através do Senhor, trabalhar em cima disso. Mas uma coisa que era muito comum é o seguinte, se ela ficasse aborrecida, eram 7 dias mais ou menos sem falar comigo. 7 dias. Que luta. Sério. E nós moramos só eu e ela. Então, o que acontece? Imagina. Nós não temos família ao nosso redor. A minha família é de Duque de Caxias, em Bariê. A família dela é de Araruama. Agora, imagina a gente dentro de um apartamento, onde ela ficava quase 7 dias sem dar uma palavra, mano. Missionária daquilo. A gente se falava, eu falava com ele assim, o mínimo. O básico. Ó, a comida tá pronta. Ó, a comida tá quente. Ó, a roupa tá passada. Quando ele falava alguma coisa comigo, a minha resposta era tá, ok, não, sim, era assim, era o mínimo. Até eu voltar assim, né? Voltar assim, e aí começava a falar, mas assim, fala assim, o Senhor, Deus, ele é perfeito, né, missionária Naildes? Ele é perfeito. Ele sabe, ele sabe, ele me conhece, né? Porque me formou desde o ventre. Então,
ele sabe a pessoa que eu sou. Então, ele sabe também a pessoa que ele precisava colocar ao meu lado. Porque se fosse uma outra pessoa, eu digo com todas as palavras, com toda sinceridade, o meu esposo, ele é um guerreiro. Sempre quando eu tenho a oportunidade, de falar... Pelo menos ela reconhece, pastor. Eu reconheço, missionária Anaildes, eu reconheço. Ele foi um guerreiro, porque assim, se fosse outro homem, teria desistido na metade do casamento. Nós não chegaríamos aonde nós estamos, pela misericórdia de Deus, é claro, e pela paciência dele, pela sabedoria, pelo carinho, pelo amor. Ele sempre estava disposto a renunciar para poder me ajudar. Né? Sabia que eu estava errada, mas ele preferia chegar perto de mim, amor, me perdoa, eu não quis fazer isso, eu te magoei. Então, assim, eu que teria que pedir perdão para ele. Era ele que me pedia perdão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês, no caso, você falou que vocês se conheceram no site de relacionamento. Quando você entrou no site, tu já não sabia que tu ia casar? Eu vou te falar, né? Deus te deu uma bênção, né? Porque você, no site de relacionamento, você não conhece a pessoa, né? Você não tem noção como é a pessoa. Não. Então, sim. Eu sei que a gente não deve falar isso, mas você ganhou na loteria. Mas, porque... missionária Anaildes, eu falo isso, eu sou uma privilegiada. Porque, assim, voltando lá um pouquinho, quando a gente se conheceu no site de relacionamento, ele queria, no começo era só amizade mesmo. Só que, assim, eu me encantei por ele. Né? O sorriso dele me encantou. Ganhou o dia, pastor. E a gente conversava muito, muito mesmo. A gente conversava por mensagem, por telefone, era bom dia, era boa tarde, era boa noite, a gente conversava horas e horas no telefone. Então, assim... O Facebook estava começando, não existia o WhatsApp, não existia o Instagram, era no tempo do Orkut ainda. A gente conversava muito por mensagem. Então, assim, a gente teve um período, assim, pouco período, né, pra gente se conhecer, né? Na verdade, a gente namorou 4 meses, noivamos 4 meses e nos casamos. Então, assim... 8 meses e 16 dias casados. Então assim, foram 6 meses e 16 dias, né, para o casamento. 8 meses. 8 meses, né, e 16 dias. Isso. Né, para o casamento. Então, assim, a gente não teve um período longo, né, de conhecimento, porque, como ele já falou, eu sou da região dos Lagos, ele é aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, foi um período pouco. Mas, assim, eu tive que aprender... Ele era pastor? Ele já era pastor. Sim, eu sou pastor pela bondade de Deus há 25 anos. Sim. Mas como eu falei para a senhora, a crença para mim do casamento era uma coisa perfeita. Entendeu? Tá. Eu achei. Sim, eu achei que seria perfeito. Que a gente, ainda que eu vejo um monte de casamento, pessoas brigando, pessoas divorciando, mas assim, não, o meu não vai ter essas coisas. O meu não vai ter briga. Eu vou ser uma esposa perfeita e ele também vai ser um esposo perfeito. Eu acreditava nisso mesmo, de verdade. Então, por isso que eu estou falando para a senhora essa dificuldade toda de quando eu deparei com a realidade do casamento. Porque são duas cabeças pensantes diferentes, né? São opiniões diferentes, são gostos diferentes, são ensinamentos diferentes, são famílias, pais diferentes. Então, assim, você vem com uma criação totalmente diferente. Ele já tendo uma experiência, ele já tendo a experiência dele como pastor, né? E eu, apesar de eu ter um bom tempo, né? Que eu no Evangelho, eu ainda estava engatinhando. Porque o Evangelho, para mim, eu era crente, porque eu achava... todo mundo é crente, gente. Todo mundo é crente, eu também vou ser crente, por que não? Né? Vou mudar de vida, vou mudar meus hábitos, né? Digamos assim, vou mudar minha roupa, minhas vestes. Só que eu esqueci de um detalhe. Servir a Jesus vai muito além da roupa. Vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é muito sério. A religião. Exatamente. É uma religiosa. A senhora falou a palavra certa, religiosa. Porque assim, eu não queria seguir a Bíblia, eu não queria seguir os conceitos, os mandamentos. Eu sempre falava assim, mas isso aí não precisa ser também assim, não. É tudo muito exagerado.
entendeu? Então, assim, eu era muito superficial. Imagine um crente com 20 anos na igreja pensando dessa forma. Nós estamos repletos de crentes com 10, 15, 20 anos na igreja, 30 anos, que nunca tiveram um encontro real com Cristo. É verdade. Porque na vida deles, eles que se mandam. Eles não aceitam o que a Bíblia diz, tem que ser da forma deles. O que ela queria, que ela sempre diz, é o seguinte: o evangelho tem que se adaptar a mim, não eu ao evangelho. Exatamente. Então, assim, eu tive que passar todo um processo, e eu vou dizer para a senhora, não foi fácil, não foi fácil, não é fácil, né? A gente não está aqui dizendo que vai ser fácil. Não. Mas para mim foi mais difícil, por quê? Porque eu tive que aprender a ser uma mulher casada dentro do casamento. Eu tive que aprender isso. E ser cristã também. E ser cristão. E ser esposa de pastor. Então eu tive que aprender a ser cristão. Eu tive que aprender a ser uma dona de casa. E eu tive que aprender a ser esposa de pastor dentro do casamento. É claro que a gente, com o decorrer do tempo, com as experiências, a gente vai aprendendo mesmo. Mas só que assim, eu vim totalmente crua. Totalmente avesso do que é um casamento. É renúncia. É você ceder, né? E essa palavra renúncia e ceder não existia no meu vocabulário jamais. Nossa. Tinha que ser o que eu gosto, o que eu acho bonito, o que eu acho bom, então tem que ser do meu jeito. Do meu jeito. O jeito dele não importava para mim, era do meu jeito. Então, assim, eu tive que ir aprendendo tudo isso. E eu vou dizer para a senhora, missionária, não foi nada fácil, não foi nada fácil. Saiu. Deixa eu chamá-la de novo, porque acho que ela mexeu em alguma coisa lá que ela saiu. Deixa eu chamar. Gente, olha, tá quente essa live, hein? Muito bom. Chama mais gente aí, gente. O negócio aí tá... Deixa eu achar ela aqui. Eu tô aqui abismada porque assim, eu sempre tive um pouco de preconceito, né? Com esse negócio de casamento. Deixa eu achar aquela aqui. De casamento. Como é, gente? Como é que ela. Não estou achando ela aqui. Vocês perderam o contato comigo. Me dá um oi para eu poder chamar vocês. Eu sempre tive um pouco de preconceito, né? Com esse negócio de casamento por um site de relacionamento, né? Mas a gente percebe aí que vivendo e aprendendo, né? A gente vai... A vida vai nos ensinando. Achei ele aqui, vou tentar chamar de novo. Vou adicionar. Tá maravilhoso, não tá, gente? Caiu! Não, olha só. Eu tô falando aqui com elas enquanto caiu, eu falei, gente, eu sempre tive um certo preconceito, vou confessar, com esse negócio de site de relacionamento, mas a gente tá... É horrível. Ficou animada agora, né, missionária? Continua, o povo tá gostando. Então, assim, missionária, como eu estava falando, eu tive que... Eu ainda aprendo muito, né? Todo dia. A gente tem que aprender, porque casamento é progressivo, né? É diário, né? É manutenção todos os dias. E isso até me fez lembrar o que ela estava falando. Vocês vão tratar na live de sábado... Live não. Uma live, mas é o debate de sábado sobre posicionamento. Por causa dessa forma dela pensar, ela sempre teve, assim, uma baixa autoestima. E, às vezes, se menosprezava. Aí alguém se aproveitava disso e falava assim, você não tem competência para ser esposa de pastor. Você não tem características para ser esposa de pastor. Já ouvi isso. Você não tem altura. Você não está à altura de ser esposa de pastor. Exato. Infelizmente, não falaram isso na minha frente. Porque se falam na minha frente, eu vou dizer, ela tem altura, ela tem competência e ela é a mulher que Deus escolheu para colocar na minha vida, em nome de Jesus. Só que não falaram isso perto de mim. Então, essa questão de se posicionar, até nisso, acaba atrapalhando a pessoa. Porque tem muita gente que não se posiciona por causa das outras pessoas que estão ali contra ela falando mal. E como ela tinha conflitos sobre essas coisas, atrapalhava também a vida dela. Mas ela está se posicionando aos poucos. Olha só, é verdade. A Dani Batista está botando aqui, esse casal é uma benção, amo sempre. Perturbo eles sempre na igreja com perguntas.
Daiane? A Daiane é uma amiga. Ela é uma amiga nossa lá da nossa igreja. Ela é uma benção. Está sempre nos acompanhando nas nossas lives. Ela é uma benção. Beijo, Daiane. Obrigada. Já tô vendo o Nailde se inscrevendo. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Continua. Nós quase não falamos, irmã missionária Nailde, nós quase nem falamos sobre esse assunto. Hoje nós estamos contando coisas aqui sobre nós, que eu acho que nós contamos só um pedacinho em live própria, mas hoje a gente está abrindo mais coisas, inclusive ela está abrindo mais coisas aqui que geralmente a gente não fala. Principalmente essa questão de onde se conheceu, porque muitos ministérios têm preconceitos contra isso e acham que nós estamos contando isso para incentivar pessoas. Não, eu não estou contando isso para incentivar ninguém. Eu estou contando a nossa história. Essa é a nossa. Não quer dizer que vai ser a história de outras pessoas. Tem todo um cuidado. Se quiser um aconselhamento, eu posso passar alguns cuidados que se deve ter nessa situação. Por favor, vamos trabalhar muito. Fala aí. Não, porque tem pessoas, por exemplo, animada. Existem pessoas que fazem perfil falsos, como fazem no Facebook, como fazem no Instagram. Então, quer dizer, se vai marcar um dia, um encontro, marque num lugar público, onde tenha muita gente, como se fosse numa praça de alimentação de um shopping, lotado mesmo. De preferência, leve alguém com você, se você não tiver certeza. Por exemplo, eu fui até ela, na cidade dela. Então ela marcou num local que era público, mas ela não estava correndo riscos assim, porque ela estava no lugar dela. Ela não veio, foi eu que fui, é ao contrário. Então tem todos os cuidados que a gente deve tomar. É claro que há 10 anos atrás a violência era bem menor do que hoje ainda. Já tinha, mas hoje tem muito mais violência. Então a gente tem que ter muitos outros cuidados. Pode acontecer. Agora o problema, sabe o que acontece, missionária Nailde? É que a pessoa começa a conversar e ela acaba se apaixonando conversando. Então ela desconsidera tudo isso que eu estou dizendo aqui para a senhora. Então a pessoa tem que entrar nesse sentido. Eu falei assim, eu quero ser, para iniciar, amigo. Vamos nos conhecer. Até que tomamos a decisão de eu ir lá conhecer ela pessoalmente. Mas até então nós não estávamos namorando. É bem verdade que quando eu voltei, eu deixei no dedo dela um anel de compromisso. Aí sim, na volta ela ficou com o anel. Já me deixou presa, já estava com segundas intenções, tá vendo? Já deixou um anel de compromisso no meu dedo. De namoro. Aí sim. Aí nós começamos a namorar e assim Deus foi abençoando. Mas deixa ela voltar aqui para ela concluir, que eu sei que o tempo já está quase terminando. Então, como eu estava falando, casamento é uma bênção. Hoje eu entendo isso. Casamento é uma bênção, né? Família nasceu sempre no coração do Senhor. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, né? Sou eu e meu esposo, não temos filhos. Eu e ele não temos filhos ainda, né? Eu creio assim, não temos filhos ainda. Mas existe a promessa. Então, assim, tô descansada na promessa. Então, seja no tempo de papai. Mas, assim, o período dessa lapidação, né? Que eu falei que eu entrei na vida dele como uma pedra bruta e muito bruta, né? Que eu sempre falo que ele teve que lapidar com muita paciência, com muito amor, com muita dedicação. Então, assim, eu louvo a Deus. Às vezes eu fico sem palavras para dizer a Deus muito obrigada pela pessoa que ele colocou na minha vida, pela mulher que eu era 10 anos atrás e pela mulher que eu sou hoje. Eu sei que é um processo, né, pela nossa vida toda, né, de aprendizado, né, mas olhando para a mulher que eu era 10 anos atrás e olhando para a mulher que eu sou hoje, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque houve um amadurecimento, né, houve um apanhar também, de Deus principalmente, porque ele me queria numa posição e eu estava na queda de braço com Deus. O Senhor quer, mas eu não quero. Eu quero assim, tem que ser assim. Então, eu ficava naquela guerra. Então, assim, como que o ser humano é atrevido? Como que você vai entrar numa queda de braço com o nosso Criador, com Ele? Ou você entra na posição dele, ou você vai levar a sua vida toda apanhando, quebrando a cara, sofrendo desnecessariamente. E ele às vezes, ele era muito sincero comigo. Ele às vezes falava assim, meu amor, você
o Senhor tem uma obra a fazer na tua vida, a realizar na tua vida, mas você está guerreando contra o nosso Deus. E enquanto você guerrear com Deus, você vai sofrer, você vai viver sofrendo. E como aquilo às vezes era duro para mim, irmã, né? Eu de ouvir do meu esposo isso. Mas assim, hoje eu penso nisso em agradecimento, agradecendo a ele pelas palavras que às vezes ele foi obrigado a usar. Era muito difícil ele ser duro comigo, mas às vezes foi necessário ele ser um pouquinho mais duro comigo, porque eu sempre olhei para ele assim, ele é meu marido, ele me ama e ele vai me aceitar do jeitinho que eu sou. Ele até poderia me aceitar do jeitinho que eu sou, mas Deus não. Ela não conseguia diferenciar a hora que eu estava falando como pastor e a hora que eu estava falando como marido. Muitas vezes eu tinha que aconselhá-la como pastor, mas ela não aceitava essa divisão. Ela dizia, você é meu marido e ponto final. Meu amor, mas eu estou conversando com você como pastor, eu estou te dando conselho, eu quero ver você crescer. Eu não estou vendo crescimento espiritual na sua vida, eu quero ver crescimento. Hoje eu olho para ela e digo, você está crescendo espiritualmente. Você tem sido uma bênção, Deus tem te transformado. E ela diz para mim que isso valoriza muito, porque eu dizer isso para ela tem toda uma diferença. Mas na época ela não entendia que eu não estava falando como marido, eu estava falando como pastor. Era diferente nesse caso. Porque assim, eu ouvi das pessoas de fora, irmão, você é uma bênção. Eu ouvi dos meus amigos, você é uma bênção. Mas eu ouvir do meu esposo isso, tem uma diferença, tem um peso. É lindo, é maravilhoso. Eu fico emocionada quando ele fala para mim, meu amor, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo você crescendo espiritualmente, eu vejo Deus fazendo uma obra na tua vida. Então, assim, missionária Nailde, para mim é importante o que meu marido fala sobre mim, porque ele é que convive comigo, né? Ele é que está comigo 24 horas por dia, porque nós estamos juntos 24 horas por dia. E tem pessoas que acham assim, mas você não enjoa, mas não é chato. Não, não. É maravilhoso. Nós somos amigos, nós somos parceiros, nós somos irmãos, nós somos palhaços juntos. Então, assim, eu sempre falo assim, gente, nós não somos perfeitos. E nem queremos essa perfeição, nem queremos ser taxado, que casal perfeito. Nós não somos perfeitos. Temos defeitos, como todo mundo. Mas, assim, nós somos uns dos casais que está aqui lutando todos os dias para permanecermos juntos até aquele grande dia. Ou até o Senhor levar um de nós, né? Que eu sempre falo para ele, eu peço a Deus que quando nos levar, ele nos leve juntos. Por favor, eu falo isso, nos leve juntos. Porque, assim, seria muito difícil para mim viver sem ele. Né? E ele fala a mesma coisa, que seria muito difícil viver sem mim. Mas assim, nós não sabemos o desígnio, o plano de Deus para nós futuramente. Né? Mas nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui para que a vontade do Senhor, para que o nome do Senhor cresça, para que o Senhor trabalhe em nós e depois através de nós. Né? Mas eu tive que aprender assim, de uma maneira muito dura. Foram muitas enfermidades. Eu ainda passo por processos de enfermidades hoje, mas eu acredito que agora seja por um outro motivo, não mais por causa da rebeldia, né, da esposa rebelde que eu fui, porque eu fui uma esposa rebelde, insubmissa, né, imatura, né? Então, assim, eu fui esse tipo de esposa. Mas eu também, eu louvo a Deus, porque eu vejo Deus transformando, mudando o meu jeito de pensar. Hoje, quando eu penso nas coisas de Deus, isso me constrange, entendeu? Isso me constrange quando eu penso nas coisas de Deus, quando eu penso nas maravilhas, quando eu penso no Deus grande que nós servimos, o privilégio que é sermos escolhidas para estar numa obra. O Senhor nos confiou um ministério, olha que privilégio! Que privilégio! O Senhor me tirou lá do mundo, eu sei de onde o Senhor me tirou, então assim... E me escolheu, me separou, me limpou, me separou, me deu um casamento, me deu um esposo, que é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu falo para aonde eu vou, sempre quando eu tenho oportunidade, principalmente quando nós falamos para casais, eu sempre falo que ele não tem riquezas material, né? Ele não tem riqueza material. Como ele falou, casei com ele para dormir no chão, no colchãozinho ali no chão. Não tínhamos nada. Hoje também nós não temos assim grandes coisas, mas o necessário nós temos, né? Nós temos o necessário, mas assim, ele tem a riqueza espiritual,
Eu aprendo todos os dias com ele. Eu falo, quando eu falo sobre o meu marido, eu me emociono. Porque assim, eu convivo com ele, eu sei o homem de Deus que ele é. Eu sempre falo para ele, meu amor, sempre quando eu estou desanimada, ele tem sempre uma palavra, meu amor. Hoje não tem, hoje está difícil. Mas eu creio que amanhã Deus pode fazer. Deus pode providenciar, Deus pode abrir. Então assim, aí a fé, ela renasce. Eu falo, caraca, esse homem tem uma fé. Às vezes eu falo para ele, eu não consigo entender o tamanho da sua fé. Eu falo para ele, como é que tu consegue? Ele fala, amor, é a estrada, é a experiência, é a graça primeiro. É a graça de Deus que o Senhor vai derramando, né? E quando as coisas às vezes ficam muito difíceis, eu falo, meu filho, eu não tô aguentando mais, tô cansada. Ele vem com uma palavra, me fortalece, me levanta, me anima, e daqui a pouco a gente está brincando, está sorrindo, como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse todas as mil maravilhas, porque a gente sabe que tem todo um processo na vida do crente, principalmente quando o Senhor nos chama para uma obra, tem todo um processo para que você aprenda, para que você renuncie, para que você entenda o chamado. E quando você aceita esse chamado, como diz lá na live da nossa querida Lília, quando você aceita esse chamado, você aceita também as dificuldades, o processo. Não é só aceitar o chamado e pensar como eu pensava no casamento, que vai ser tudo maravilha. Não, tem um processo aí. Quando vem o chamado, quando você aceita o chamado, você está dizendo que você aceita os processos. Então, assim, não reclame quando os processos começarem a chegar, porque vai chegar. Vai chegar. Mas assim, enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a tarde toda, porque tem muita coisa para falar. Mas assim, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu tenho tido oportunidade de aprender. Né? O Senhor vai colocando pessoas queridas que vai nos ensinando. Eu falei para a Lília esses dias que ela me inspira. A senhora também me inspira, porque eu estava na DEVEC no dia que a senhora contou o seu testemunho. Eu falei, amor... Que testemunho, eu falei, amor, eu não sei nem como... Eu estava lá, eu falei, de todas as mulheres que falaram o seu testemunho, foi o testemunho que mais me identificou. Eu estava até com uma amiga também, né, que ela perdeu o filho também. Então, assim, ela ficou muito mexida. Ela falou assim, amiga, eu pensei que eu sofria, mas ela perdeu 2 filhos, genro e nora, e depois a esposa, ela falou, amiga, eu não tenho sofrimento, ela falou para mim isso. Então, assim, Deus vai colocando essas mulheres na nossa vida para que a gente venha aprender com elas, né, o seu testemunho de vida, a sua força, pela graça de Deus, porque eu sei que é Deus que te fortalece todos os dias, né? A Lilian também, assim, eu falo para ela que ela me inspira, né? Então, assim, eu vejo a força dela, o entregar dela na obra do Senhor. E, assim, a gente vai olhando assim e fala assim, meu Deus, não, peraí. A gente precisa aprender com essas mulheres, sim. Parar para ouvi-las, parar para assistir às suas lives, seus testemunhos, para que isso também nos ajude a ter mais força, ter mais fé. Porque, às vezes, a gente pensa assim, a minha luta é muito grande, não aguento mais, vou desistir por aqui. Aí, quando a gente ouve esses testemunhos, fala, peraí, o que é isso? Para com isso, para com esse mimimi. Olha a história dessa mulher, olha a vida dessa mulher, olha o testemunho dessa mulher. E você está aí, só porque está com dificuldade financeira, você está pensando em parar por causa disso? Você precisa tomar vergonha na cara. É isso que eu digo. Não, sério, é muito sério isso, gente. Mas eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou deixar a senhora falar um pouquinho, porque senão... Só queria pontuar uma coisa, irmã missionária Anaílde. No ministério de vocês existe um lema. Quando nós tivemos em uma Islavec lá, eu me lembro que a cantora Raquel Melo, ela contou o testemunho dela de como ela foi gravar pela gravadora do ministério. E ela falou que a bênção, nossas bênçãos, passa por pessoas. Ela frisou isso, eu não esqueço isso. E o ministério de vocês tem muito essa questão, pastor Silas sempre fala o seguinte, construa relacionamentos. O problema é que muitas vezes a gente, dentro das nossas batalhas, a gente se isola.
E a gente está ali naquele lugar onde a gente congrega, e agora quando eu estou falando a gente, eu estou falando de modo geral, não estou falando a gente em si, eu só estou usando um exemplo. Aonde congrega. Às vezes Deus quer criar novas conexões, vamos usar esse termo, para trazer novas experiências para as nossas vidas, porque aquelas pessoas que estão convivendo conosco na nossa igreja, a gente já conhece as experiências mais ou menos. Ou então algumas nem se abrem, porque hoje tem muito isso. Eu vou falar a minha experiência, o que eles vão falar? Eles vão me julgar. Mas eu vejo que já vocês, em alguns lugares, é diferente. As pessoas têm coragem de falar o que aconteceu, como ela está tendo coragem agora. Talvez há uns anos atrás, há 2 anos atrás, ela não tivesse essa coragem de falar o que ela está falando agora. Mas agora ela já está tendo coragem de falar. Tá seguindo em frente dentro disso. E isso é muito importante. Eu fico observando. Por quê? Porque ela conhecia a senhora, a Lilian, a pastora Antonieta, a Mara, que é uma grande amiga, a Mara Silva, a Ruth Souza, a missionária Ruth, que está lá na filial de Vila da Penha, também é uma grande amiga também. Então isso tudo é uma bênção, essas mulheres. E aí isso tudo faz com que nós tenhamos oportunidade de aprender com vocês e vocês vão aprendendo conosco. E assim a gente segue na caminhada juntos. Mas se a gente se isola, a gente perde a oportunidade de aprender e aí acaba naufragando, na verdade. Era isso que eu gostaria de falar. Mas é isso mesmo. Aí uma vai dando força para a outra, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários, né, de algumas pessoas aqui. As pessoas estão sendo muito abençoadas com a presença de vocês aqui, de verdade. Eu estou amando todas as palavras que vocês estão falando. Assim, eu estou vendo a Ângela falando, eu fico pensando, meu Deus, uma mulher tão independente, né? Uma mulher que era dona da vida dela, dona do nariz dela. E, de repente, ela está falando, eu sou submissa? Eu aprendi com esse homem, meu Deus, é Deus que faz essas coisas, né? É só Deus que muda. Isso é coisa para Deus. Muito legal. Ô, missionário Naís, eu tenho certeza que no início, devido à forma que eu sempre tratei ela, muitas pessoas achavam que ela mandava no casamento aqui em casa. Quem mandava era ela. E que eu obedeci o que ela queria. Muito pelo contrário. Mesmo ela sendo assim, eu sempre me posicionei. Não é assim não, amor. Aqui tem um marido, tem um esposo, tem um homem, tem um líder. Mas por causa da forma de eu tratar ela, eu garanto que muita gente achava que ela mandava dentro de casa. E nunca foi assim. E não é assim. Ainda mais agora que Deus tem trabalhado. Por exemplo, ela está participando do ensaio com vocês lá e para cantar. Ela me perguntou, daqui a pouco ela está indo lá para o ensaio. Ela me perguntou, amor, eu posso me convidar para fazer parte do coral? Nós pertencemos ao ministério, mas permite que cante no coral. Você permite? Permito. Eu permito. E qualquer pessoa que vier falar, manda falar comigo. Eu estou falando não vocês, estou falando de fora. Se quiser falar, fala comigo. Eu, marido, permiti. E ponto final. Acabou. Se o marido permitiu e Jesus está na causa. A Lília está botando aqui, quinta-feira, esse casal vai estar comigo na live, 22 horas. Oh, meu Deus. Aceite seu chamado, Lília. Aceite seu chamado. Vou acabar de enrolar esse rolo lá. Pastor, ficou 10 minutos para o senhor dar uma palavra aí. Ficou 10 minutos para me dar uma palavra? Vai. Uma palavra bíblica? Sim. Olha só, eu queria falar rapidamente aqui, tá? Do profeta Elias. Eu senti vontade hoje de falar no meu coração sobre o profeta Elias. O profeta Elias estava diante de uma situação, Deus tinha usado a vida dele para poder combater ali a idolatria que Israel estava vivenciando. E de repente o profeta Elias, depois de Deus usar a vida dele, ele recebeu uma ameaça. E o profeta Elias agora, ele teme por sua vida, porque ele se sente num estado emocional, ele chegou ao auge do seu estado das emoções, a pressão emocional, e ele agora decide fugir para não morrer. E aonde Elias vai se encontrar? Dentro de uma caverna. Elias agora está acuado dentro de uma caverna. Elias, o grande profeta de Deus, mas mostrando a sua humanidade. O profeta Elias agora, ele foge e ele está dentro de uma caverna. E lá Elias devia estar pensando muitas coisas, muitos conflitos, muitas coisas se passando dentro dele.
Como passa pela nossa mente, às vezes a senhora está fazendo as coisas certas, eu quero fazer as coisas certas, outras pessoas querem fazer as coisas certas, mas se levanta uma palavra de perseguição, se levanta uma palavra de afronta, se levanta uma palavra para nos intimidar. E o profeta Elias agora, mesmo sabendo o poder que Deus tem, ele recua e ele vai procurar um lugar de isolamento. Quem sabe nessa tarde, alguém que está nos assistindo, ou alguém que vai assistir essa live posteriormente, também procurou um lugar de isolamento. Humanamente falando, a caverna ela era física, era uma caverna de verdade. Mas aquela caverna, ela traduzia como Elias estava se sentindo. Literalmente, eu sei que nós não estamos numa caverna, mas, metaforicamente, de forma figurada, existem muitas pessoas na caverna. Quem sabe abandonou algum talento, algum dom, o chamado de Deus, alguma atividade por causa de uma afronta, de uma perseguição, de uma palavra contrária. Mas o Senhor, ele tem uma atitude diferente. Quando Elias está dentro da caverna, e talvez, tem momentos da nossa vida como Elias, que ninguém vai lá nos visitar na caverna. Ninguém vai, até porque existem pessoas que acham que você não merece ser visitado em caverna. Se você entrou na caverna, problema seu, que você se levante sozinho, que você dê seu jeito. Isso não é evangelho, o evangelho não ensina isso. Mas as pessoas estão fazendo isso. Mas quem vai até Elias? O profeta que trazia a mensagem de Deus, agora Deus vai falar com ele. Antes Deus falava com ele para falar com o povo, mas agora Deus vai falar diretamente com o profeta. E Deus vai lá e pergunta para Elias assim: o que fazes aqui, Elias? O que tu está fazendo aqui, Elias? Era algo muito óbvio. Missionária Naildes, era algo muito óbvio, Elias estava escondido, Elias estava temendo pela vida, tanto é que ele deixa isso muito claro quando ele diz assim: ah, Senhor, estão procurando, eu tenho sido fiel a ti, estão procurando me matar, e só eu restei. Aí o Senhor diz assim: não, Elias, tem 7.000 que não dobraram também, não beijaram a Baal, não dobraram o seu joelho a Baal, ou seja, não estão cometendo idolatria também, Elias. Tem outras pessoas sofrendo igual você, Elias, também. Está passando por momentos de dificuldade também. Então, nesta tarde, Deus está falando para nós o seguinte: a tua dor está grande? Tem outras pessoas sofrendo. A sua luta está grande? Tem outras pessoas chorando. Os seus problemas estão enormes? Tem outras pessoas também que não estão pensando em desistir, porque Deus tem dado força, Deus tem dado graça, Deus tem dado ânimo. Então, o profeta Elias, ele é ali confrontado, porque Deus vai até ele e diz para ele: Elias, sai para poder falar, para Deus falar com ele. Deus manda Elias sair daquela caverna e dá instruções para Elias e diz para ele o que ele vai ter que fazer. E nessa tarde, Deus está dizendo para nós também, como disse ao profeta Elias: sai dessa situação, sai dessa zona de conforto. Como disse a irmã Lília Rosa de manhã no programa dela, ela falou sobre zona de conforto hoje também. Sai dessa zona de conforto. Parece que está tudo bem, mas Deus tem um chamado, Deus tem uma obra. Adora que a alegria vem, como disse a senhora aí, adora que a alegria vem. Então é preciso sair, porque se nós ficarmos pensando nos problemas, nós ficamos paralisados. Enquanto Elias estava olhando para a situação dele, ele estava pensando em ficar dentro de caverna. Mas no momento que Deus se manifesta, Elias reconhece que é hora de sair daquela caverna e ele vai cumprir o chamado do Senhor. Então que nesta tarde, ou que nesse momento que você está assistindo esta live, você se disponha a cumprir o chamado do Senhor. Às vezes o problema está grande dentro do casamento. Olha aqui um exemplo do que Deus é capaz de fazer dentro de um casamento. Às vezes o problema é na área financeira. Deus sabe o que nós temos vivido e passado. Às vezes é enfermidade, às vezes é uma outra situação. O problema é na igreja, no templo onde você congrega. Eu não sei qual é o seu problema com o pai, com mãe, com o irmão. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei: deixa Deus trabalhar. Esteja atento à voz do Senhor, porque Elias soube quando era o Senhor falando. O Senhor não estava no terremoto, não estava no vento forte, mas Elias identificou a voz de Deus. Mesmo com medo, mesmo passando pelo que ele estava passando, Elias consegue identificar a voz de Deus. Que eu e que você nessa tarde identifiquemos a voz de Deus e obedeçamos o que Ele nos mandou fazer. E com certeza receberemos a seguinte palavra:
Vai nessa força, porque eu sou contigo. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que maravilha, né? Estamos chegando no final da nossa live. Tenho certeza que você foi abençoado. Tenho certeza que Deus falou com você. Teve alguém que botou um comentário assim, voltando ao assunto do site de relacionamento. Às vezes não dá certo. Como tudo na vida, né? Tudo na vida tem o prós e tem os contras, né? Então, que a gente possa orar, pedir a Deus direção, né, gente? Não, por enquanto não. Eu me animei, mas por enquanto não, tá? Pode falar, pastor. Não, amém, era isso. Para finalizar aí, era isso mesmo. Ah, tá. Glória a Deus. Mas é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com o casal de pastores abençoados. Abençoa a nossa vida. Com certeza vou chamá-los de novo, gente. Eu sei que o povo vai ficar pedindo. Oh, glória a Deus. Porque eu vi que eles gostaram. E nós vamos terminar, né? Vamos fazer uma oração para terminar. Eu queria pedir que cada um fizesse uma oração. 2 orações hoje. Vamos ser abençoados duplamente. Pode fazer uma oração. Glória a Deus. Bom? Amém. Oremos. Vamos orar então. Oremos então em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, Deus soberano, a nossa palavra nesta tarde é gratidão por esta oportunidade. Que tudo aquilo, Senhor, que foi falado possa ter livre curso para entrar nos corações, Senhor amado, Senhor querido, e fazer aquilo, Senhor, que é a tua vontade. Eu não conheço todas as pessoas que estão participando dessa live, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe aonde cada um precisa ser trabalhado. Mas, Senhor, eu costumo dizer que assim como o Senhor fez em mim, o Senhor pode fazer em muitos. Assim como o Senhor trabalhou em mim, o Senhor pode trabalhar em muitos. Assim como o Senhor tem transformado a minha vida, o Senhor pode transformar a muitos também. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar pessoas através dessa live da missionária Anaildes, como muitos e muitos outros estão aí, Senhor, nesta batalha, trabalhando, se dedicando, que o Senhor possa alcançar vidas, que possa haver transformação, libertação, cura, salvação, enfim, que o Senhor faça o teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Ô Senhor, ainda em cumprimento à oração da tua serva, Senhor, em concordância, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que está participando e que vai assistir essa live posteriormente. Abençoa também tua filha missionária Anaildes, que está com esse projeto no qual o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Que o Senhor possa usá-la como instrumento, que o Senhor possa trabalhar na sua vida, que o Senhor possa trazer mais pessoas para que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos. Toma cada vida, Senhor. Quem sabe neste momento, pessoas estão precisando da tua bênção no casamento, que o Senhor venha trazer ajustes no casamento, que as pessoas possam ter acordo no casamento, que as pessoas possam ter diálogo no casamento, também aquelas que estão desanimadas no seu ministério, no chamado do Senhor, que o Senhor venha ajudá-las a cumprir o chamado, que elas possam adorar o teu nome, porque nós fomos chamados para te render graças. Senhor, continua abençoando a cada um de nós, pois contamos com as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu queria marcar com o pastor, se dá para ele fazer uma live falando sobre depressão. Teria como, pastor? Esse assunto? Eu já falei sobre... tá vendo? A senhora nem sabe, por isso que eu falo, o Espírito Santo vai movendo, né? Ela ficou 2 anos depressiva, com crise de ansiedade, eu tive que cuidar dela 2 anos. Aí a gente vai contar essa parte do nosso testemunho, que a senhora nem sabia. Olha aí, que coisa. A gente pode fazer essa live na quarta-feira, pastor? Quarta-feira agora? Não, nessa agora não. Da semana que vem. A próxima? Não, não essa, a outra. Não, a outra, Porque essa semana eu já estou fechada. Depois o irmão, a gente vai no zap, né? Não tem problema. Quarta agora é dia 16. Na outra quarta é dia 23. Isso. Então tá fechado. Fechado. Agendado. Então tá combinado, Beijo, gente. Vamos falar a respeito de depressão, hein? Ô, missionária Anaildes, veja como é que Deus é lindo. A senhora não sabe de nada. Essa é uma das áreas que a gente também trata de alguma forma, né? Família,
questão também de... Eu aconselho muita gente depressiva, não sou formado na área, mas muita gente depressiva, com problema de ansiedade. Quer dizer, o Espírito Santo está lhe conduzindo certinho para as áreas certas. A gente estava orando aqui e o Senhor falou para mim, para a gente marcar isso. Amém. Então, gente, ó, tá combinado já. Glória a Deus. Eu quero agradecer de coração, tá? Vocês que estão aqui nos assistindo, sei que foi bênção. Amanhã, 1h30 da tarde, eu vou estar de volta com a Tânia Mota também. Um testemunho lindo. Ela também faz parte da equipe da pastora Antonieta. Ela vai estar aqui na minha casa, vai ser a live direta aqui da minha casa e vai ser bênção amanhã, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu quero deixar que os pastores despeçam aí do pessoal. Pode despedir. Quero agradecer a todos, quero agradecer a senhora pela oportunidade que nos deu, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que Deus continue abençoando a cada vida em nome de Jesus. Gente, muito obrigada, missionária Anaildes. Que honra! Que honra! Espero poder vê-la logo, poder dar um abraço, né? Sei que a gente está podendo abraçar. Então daqui a pouco. Se Deus quiser, muito obrigada a todos que esteve aí conosco. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada. Vai apostólica para a gente hoje? Amém, amém. Então vamos lá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que esperem a guarda a volta do Senhor e todos dizemos amém. Obrigada, meu pastor. Deus abençoe. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.